Quarto volume da obra. A causa do desequilíbrio do animal racional. E hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê dessa vida. O valor que tem é nenhum. E por que criaram esses valores todos aparentes? Esses valores aí do nada, que, por não valerem nada, tudo se acaba. Veja o ponto de desespero em que chegaram, por viverem de aparências, por viverem dando valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de grande valor. O valor do nada é nada, e por isto se acaba em nada. Então, quem dá valor ao nada está certo? Sabe o que está fazendo? Está direito? Por isto, a vida de todos se tornou penosa desse jeito, horrivelmente. Todos à procura de uma vida melhor e todos de pior para pior. E por isso, o sofrimento se multiplica cada vez mais, por valorizarem o nada como se o nada tudo fosse. Tudo isto devido ao elétrico e magnético. Não são culpados de serem assim. Tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem sua causa. Se ficaram assim, foi devido à causa, que é o elétrico e magnético, que traz o desequilíbrio de todos e a ruína de todos. Cegou todos assim dessa forma, porque estavam aí sendo joguetes desses dois fluidos, orientados pelos dois fluidos, dominados pelos dois fluidos, guiados pelos dois fluidos destruidores. Está aí a causa de ficarem assim, e serem assim desequilibrados desse jeito, horrivelmente, dando valor àquilo que não tem, perdendo tempo, se enganando, se traindo e sofrendo as consequências de sua traição, querendo fugir do sofrimento e este se multiplicando cada vez mais, vivendo inconscientemente desse jeito, devido a esses dois fluidos que botaram o animal racional quase na mesma condição do animal irracional. Feras bravias, indomáveis, e que por isso não se amansam, acostumam-se com os hábitos, com os costumes. Ficaram quase em condições iguais ao animal irracional, genioso, feroz, desequilibrado, ambicioso, ganancioso, invejoso, ciumento. Isto tudo é do animal irracional. O animal racional ficou igual ao irracional, devido estar sendo orientado pelo mesmo fluido do animal irracional. O animal irracional é que tem esses defeitos todos: ciumento, ambicioso, guloso, traiçoeiro, invejoso. O bicho irracional não tem raciocínio. Eis a razão de assim ser. Os animais racionais, por estarem sempre orientados pelos fluidos do elétrico e magnético, ficaram assim, iguais ao animal irracional, quando a sua origem é muito diferente. Por isso, são animais racionais. Está aí a causa do animal racional ser quase igual ao animal irracional, devido a esses dois fluidos destruidores do animal irracional, o elétrico e magnético. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. E agora estão sabendo a causa de serem assim, o fluido elétrico e magnético. É que desequilibrou o animal racional assim, desta maneira,
assim deste jeito como está. O animal racional julgava e pensava que a sua origem tivesse sido do animal irracional mais apurado. Então, muitos diziam: nós somos uns animais mais apurados do que os animais irracionais, porque somos livres pensadores. Porque nós temos os mesmos costumes dos animais irracionais. Ainda mais diziam: eles não falam, mas entendem tudo. Atendem a tudo. Entendem tudo e só faltam falar. Então, a nossa descendência é do animal irracional mais apurado. Ficamos diferentes. Isto é o que muitos pensavam e julgavam, que tinham a mesma origem por verem que a semelhança é muita. Então hoje, vendo o porquê assim são e o porquê assim ficaram, nesse desequilíbrio, sem se definir, sem saber, desconhecidos do seu ser, fazendo uma infinidade de conjecturas imaginárias e se ridicularizando cada vez mais com esses moldes e modos superimaginários, que nunca chegaram a uma conclusão real do verdadeiro ser do animal racional. E hoje, vendo e sabendo a razão e o porquê de assim serem, os motivos básicos dessa fusão, de assim viverem, contra si mesmos, por viverem horrivelmente dessa maneira, contra si mesmos, é que vivem aí, agonizando desse jeito, e o sofrimento atordoante multiplicando sempre. Então, muitos dizendo: quanto mais nos esforçamos para chegar a uma conclusão do que somos, de balde têm sido todos os esforços para se encontrar esta satisfação. Porque até então, até agora, os nossos esforços não têm adiantado. E o sofrimento prova que não temos adiantado nada, devido à multiplicação do sofrimento. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois é outra. E assim se modificando sempre, tudo sempre se modificando, para ver se endireita, e o sofrimento sempre avançando. Todos vendo a nulidade de todos os esforços que têm feito para pôr termo ao sofrimento e procurar um meio de vida melhor. Quanto mais procuraram um meio de vida melhor, mais tudo de pior para pior. E assim, hoje, todos bem animados por viverem alimentando o sofrimento, vendo que no mundo nunca houve com quem contar, nem em que pudessem se agarrar, como quem diz: estamos aqui perdidos, não sabemos por que estamos vivendo em cima desta terra. Ignoramos a origem de nossa existência e da existência desse mundo. Vamos aqui remando da melhor maneira até que chegue o dia do término dessa nossa cegueira. Estamos enxergando tudo isto e não sabemos o porquê de tudo isto e o porquê do nosso ser. Portanto, vamos esperar com resignação que um dia a nossa cegueira terá um fim. A nossa cegueira ficará curada. E assim está aí. Chegou o dia, chegou a hora. Está em vossas mãos a imunização racional. O porquê de tudo isto e o porquê desta vida e deste mundo. O porquê de todos assim serem e de tudo assim ser. Tinha que ser assim. Tinham razão de serem assim, com esse desequilíbrio, pelo fluido elétrico e magnético, o fluido destruidor, o causador
de todas as ruínas do mundo e de todas as ruínas de todos. Agora está em mãos de todos a cura da agonia e dos males de todos, por conhecerem e saberem o porquê desse tudo aparente, esse tudo que surgiu do nada, não vale nada e acaba em nada. Agora, entra o mundo na fase mais brilhante de sua existência, a fase racional, a fase da luz verdadeira do animal racional, a fase de retorno de todos ao seu mundo de origem, a fase da mudança de todos para o seu mundo de origem. Todos de mudança, acabando esse prelúdio encantado, essa vida do elétrico e magnético. Então, entra o mundo dentro da fase racional. Novos horizontes, novos caminhos, a verdadeira fonte, a nobreza racional. Todos felizes e contentes, esquecendo todo esse passado de lama e sofrimento. Todos vão ficar esquecidos por completo dessa vida de encanto, desse sofrimento atordoante do elétrico e magnético. Todos vão ficar esquecidos, vivendo aí na Terra até chegar o término da existência, mas esquecidos do que passaram e do que passou no elétrico e magnético. Encontrando então a luz verdadeira, estando aí a luz racional, iluminando todos para o bem e a felicidade eterna de modo geral. Quanta alegria, mas alegria mesmo! Quanta satisfação, mas satisfação mesmo! A emoção e a satisfação se apoderando de todos. Não saberão nem como se expressar de tantas graças recebidas, nesses momentos mais agonizantes que todos na vida estão atravessando. É a tábua de salvação, de salve-se quem puder, porque ninguém tem sossego nem garantia aí no elétrico e magnético. E agora, chegando o bálsamo salvador para a garantia de todos, para salvar todos, e não saberão como agradecer a divina graça da salvação de todos e o bem-estar de todos, chegando para afastar todos do abismo, da caótica vida das incertezas, do caos causador e destruidor do mundo sofredor do elétrico e magnético. O mundo de sofrimento, o mundo de sofredores, e não sabiam o porquê de tanto sofrimento, sofrendo o justo pelo pecador. O sofrimento chegando no auge, tão elevado, que todos já estavam descrentes de todos, desesperançados de tudo, fingindo que acreditavam em alguma coisa. Todos fingindo que acreditavam em alguma coisa. E assim, acreditando ou não acreditando, crendo e não crendo, porque ninguém acreditava em mais nada, devido ao sofrimento atordoante, vindo a descrença de um modo geral, todos atordoados e agonizando, não tendo com quem contar, nem onde se agarrar, nem onde se segurar. Viviam tontos, todos desequilibrados. Um delírio infernal se apoderou de todos aí na vida do elétrico e magnético. Todos descrentes de tudo, fingindo que estão acreditando nisso e naquilo. E por viverem fingindo, daqui a pouco descrendo disso e daquilo, chegando ao ponto de desequilíbrio infernal pela descrença infernal, enchendo a barriga de esperança, todos cheios de esperança,
e a esperança sempre falhando, porque é a última que morre. As vagas esperanças é que ainda a consolavam um pouquinho, mas a esperança não é um ponto de base, é dos que vivem de ilusão. A esperança é uma coisa sem garantia, e por não ter garantia, nunca pôde fazer a felicidade de ninguém, e sim alimentando a agonia de todos, e todos cheios de esperanças e de ilusão, aflitos, desesperados, preocupados, e as desilusões de tudo, o desequilíbrio atordoante. E assim sendo, é que enxergam no elétrico e magnético. Agora, com a fase que entrou no mundo, a fase racional, tudo vai se modificar para o bem geral de todos, para a salvação de todos, para a felicidade de todos. O verdadeiro bem, o bem racional, que todos procuravam e ambicionavam e não sabiam onde encontrá-lo. O bem verdadeiro, o bem racional. Então, está aí na Terra a luz racional, a luz do animal racional, a luz verdadeira de seu verdadeiro natural. Mas, para consegui-la, é preciso persistência na leitura e o dever de fazer propaganda para salvá-lo e salvar os demais. E assim, as confusões vão acabando e terminando de uma vez para sempre, e a felicidade racional dentro do lar de todos. A paz, a fraternidade, o amor e tudo de bom, de belo e de grandioso para o bem-estar geral de todos. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Todos são irmãos, porque todos são de um mundo só. Todos são animais racionais, portanto, todos são irmãos. O caminho certo e verdadeiro de todos. E hoje estão conhecendo e sabendo o porquê do mundo encantado, e porquê de todos e o porquê de tudo. Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. E todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo. Receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, porque é como estão vendo, o conhecimento natural não é de ciência da imaginação de ninguém, não é arte, e sim é cá de cima, do outro mundo, da planície racional. Então, vem de outro mundo que é da planície racional. Todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem, para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não. Cada qual, nos seus lares, receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional, e receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares, do mundo de sua origem. Receberão todas as orientações precisas onde estiverem, do mundo de sua origem. Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas, por todos serem orientados dentro dos seus lares ou onde estiverem. Receberão
todas as orientações precisas de seu mundo de origem, a planície racional. E assim está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria. Todos vibrando de alegria por terem encontrado o seu verdadeiro mundo e por encontrarem o rumo certo e por não esperarem semelhante coisa. A emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral. De forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria pela divina graça alcançada, da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, todos tratando de se imunizarem, de adquirirem o seu verdadeiro fluido, o fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, para não voltarem mais a essa lama e perderem tempo sem recompensa alguma. A recompensa é morrer e tornar a voltar, como estavam aí, com essas idas e voltas, sem saberem por que isto tudo era assim, dessa maneira. Ignorando o porquê de estarem aí, vivendo desse jeito. Ignorando o porquê dessa vida ser assim. Sofrendo sempre até extinguir-se, vivendo por verem os demais viverem. Sofrendo a vida toda por estarem carregando este fardo de lama, sem saberem porquê. Matéria é lama, por isso se derrete, se acaba. Então, vivendo horrivelmente desse jeito, sem saber porquê. Muitas vezes pensando na vida e perguntando a si mesmo o porquê dessa vida ser assim. O porquê não há uma explicação. Não há quem explique essa situação dessa vida ser assim. Que coisa misteriosa! Será que vamos viver a vida inteira, a vida toda, sem nunca se descobrir o porquê? O dono imaginário nunca veio aqui nos dar uma satisfação nem o porquê desses mistérios. Essa é uma vida cheia de mistérios, que faz com que, muitas vezes, a pessoa desanime de viver. E o vivente diz: por que estou vivendo aqui neste mundo? Sem saber por que estou vivendo. Não adianta viver assim. O dono disto não tem pena de ninguém. E por isso, deixa todos agoniados desta maneira, querendo ter uma definição de seu ser, do porquê desta vida assim ser e sem saber. Porque o dono imaginário parece que tem prazer em que todos ignorem a sua origem, a sua formação. Então, muitos perdendo tempo, imaginando, sonhando com sua imaginação, para ver se encontram alguma justificação do porquê dessa vida, e ficando sempre na mesma, tudo se conservando em mistério, tudo misteriosamente sem solução. E assim, vagando nesse desespero, nessa agonia de querer encontrar uma justificação do porquê dessa vida e nunca tendo a solução. E hoje estão vendo o porquê de tudo, estão sabendo o porquê de tudo, tão naturalmente, de onde vieram, para onde vão e como vão. Hoje, com a solução do encanto em mãos, hoje o desencanto nas mãos e sabendo por que tudo se conservava dessa maneira angustiosa. Porque todos angustiados, porque todos queriam saber a definição do seu ser, e ninguém sabia responder.
Então, a angústia de todos aumentava o desespero, por querer ter a sua situação definida, o porquê de sua origem, o porquê dessa vida, o porquê de serem sofredores e o porquê de serem mortais. Essa era a pergunta que todos faziam e ninguém respondia. Ninguém, e dizia o infante: nós estamos aqui perdidos e não sabemos porquê. Não sabemos de onde viemos. Não sabemos para onde vamos. Não sabemos de onde este mundo veio. Não sabemos para onde este mundo vai. Então, como há de ser a nossa vida aqui? O que nós queremos é dar uma satisfação a todos e não sabemos como, porque desconhecemos a origem de tudo e o porquê da origem de tudo. O nosso saber ainda é nenhum, porque o que nós devíamos saber, não sabemos. De onde viemos e para onde vamos. Então, o nosso saber é nenhum ainda. Desconhecemos a nossa verdadeira origem. Desconhecemos o nosso verdadeiro natural. Desconhecemos o porquê deste mundo. Então, o que é que nós sabemos? Nada. Não sabemos nada porque o principal desconhecemos. Não há resposta para ninguém. Então, vamos viver deste modo, com todas essas perguntas, à espera de quem nos dê as definições do que nós desejamos saber. Pode ser que algum dia venha alguém nos revelar tudo o que desconhecemos. Hoje estão aí todas as revelações e todas as respostas para o bom entendimento e a boa compreensão entre todos. Hoje, aí está em mãos de todos as descobertas sobre o porquê de tudo e sobre o porquê de todos. E assim, terminando a angústia de todos, por terem em mãos tudo aquilo que mais tinham ansiedade de conhecer e de saber, o porquê da sua existência aí nessa terra e o porquê da existência desse mundo. E assim, tudo tinha que chegar. O dia chegou, a revelação da origem desse mundo e toda a sua criação. Mas muitos desesperados, tristes e aflitos para darem uma satisfação a si mesmos, começavam a criar, na sua imaginação, uma porção de fórmulas imaginárias, como achassem melhor, para amenizar um pouquinho as angústias de uns poucos, mas não de todos, porque nem todos se conformavam com filosofias sem base, nem todos se conformavam com ciências sem base. Para uns tantos colava bem, mas para outros tantos não. Uns tantos iam remando assim deste jeito, sem leme e sem bússola. Já outros tantos não aceitavam as criações, invenções imaginárias de quem quer que seja, por não encontrarem base sólida, certa e definitiva. E assim, este paliativo, para muitos, ia remediando, mas para outros não. Porque existem os cultos em ciência, e existem os de pouca cultura e os sem cultura. Os sem cultura e os de pouca cultura e insignificante cultura iam se alimentando com essas coisas imaginárias. Mas os cultos, sempre discordando por não encontrarem o que desejavam. De onde éramos, com base. Para onde vamos, com base. Nunca ninguém respondeu com base. O porquê o mundo assim é, nunca ninguém respondeu com base. O porquê assim somos, nunca ninguém respondeu com base.
o porquê da existência desse mundo, ninguém nunca respondeu com base. Enfim, as agonias continuavam, e assim, cada qual ficava filosofando de sua melhor maneira para se distrair. Enquanto vamos filosofando, o tempo vai passando. Tudo tem que chegar um dia. E tudo isto que nós queremos saber virá ao conhecimento de todos. Enquanto existir essa vida aparente aí na Terra, estará recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha da vida, a marcha racional. A vida racional, por estar ligado ao seu mundo de origem, a planície racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Deixa de ser animal por ser desligado do corpo a parte animal, o elétrico e magnético. Então, fica a pessoa completamente equilibrada, completamente consciente, porque o que fazia o ser animal, o animal racional, ser inconsciente, era justamente o fluido animal, o elétrico e magnético, que fazia do animal racional um ser desequilibrado, por ser inconsciente, devido aos dois fluidos. Inconsciência é do animal irracional. O animal irracional não tem consciência, por ser da base desses dois fluidos, o elétrico e magnético. E estes dois fluidos, ligados ao animal racional, faziam o animal racional ser inconsciente, igualmente ao irracional. E agora, entrando o fluido do seu mundo de origem, o fluido racional, dentro do seu corpo, nasce a vidência racional. São desligados os dois fluidos, elétrico e magnético, os dois fluidos do animal, por nascer a vidência racional no animal racional. O animal racional passa a ver tudo quanto é de racional, por estar ligado ao seu mundo de origem, a planície racional. Não é difícil conseguir o seu fluido de origem. É sim muito natural, porque é da origem do animal racional. É somente ter persistência na leitura e saber o que é imunização racional, para depois de conhecer, ser imunizado. Imunizado quer dizer unir-se aos puros do seu mundo de origem. A origem é racional e, por isso, são animais racionais. Uma vez unidos ao seu mundo de origem, ficam unidos aos habitantes do seu mundo de origem. Com a vidência racional, por estarem ligados pelo fluido ao seu mundo de origem, vão ver tudo quanto é de racional. Entender-se com os eternos do seu mundo de origem. Conversar, fazer conferência, receber orientações. Enfim, tudo o que for preciso e necessário para o equilíbrio do animal racional aí na Terra, até se extinguir. Daí então, vindo o prolongamento dos anos de vida. Por se afastarem do corpo os dois fluidos destruidores que não pertencem ao animal racional, os fluidos elétrico e magnético. Cessam, então, todos os males do corpo do animal racional e todos os males da vida. Daí, então, o prolongamento dos anos de vida, por serem afastados esses dois fluidos que não pertenciam e não pertencem ao animal racional. E daí vem o prolongamento dos anos de vida, por estarem imunes contra o mal, por estarem imunizados, unidos ao seu mundo de origem e desligados desses dois fluidos
causadores de todo o sofrimento do animal racional. Então, vão viver como nunca viveram. Vão viver racionalmente, por estarem sob a orientação racional, por estarem sob a orientação do seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos filosofando, cada qual com a sua filosofia, para se distrair, para não pensar na realidade. E assim, hoje, tudo isto, tão naturalmente, em mãos de todos, na língua do povo. Hoje, todos ricos de satisfação por encontrar todas as soluções que esperavam e ainda que não esperavam. Porque não sabiam como podiam surgir essas soluções ao conhecimento de todos. Não sabiam como tal podia aparecer entre todos. E hoje estão vendo e sabendo de que modo e de que meios. Vendo e sabendo que é uma coisa tão natural, a imunização racional. Hoje, acabando as dúvidas, acabando os mistérios e acabando os enigmas. Todos tranquilos e felizes, por não viverem mais agonizando como viviam sobre este ponto. Por que morremos? Ninguém sabia. Por que somos mortais? Ninguém sabia responder. Por que nos fizeram assim deste jeito? Ninguém sabia responder. Ninguém sabia responder. E assim, perdurava a agonia de todos, de uma forma tal que, muitas vezes, tinham até vergonha de viver. Vergonha por não saberem responder o que todos tinham ânsia de saber. Uns com vergonha de viver, outros desanimados de viver, outros mais preocupados com a morte. De que será que vou morrer? Quando e de quê? Será que eu ainda vou durar muito? Será que eu vou muito longe? Enfim, todos agonizando desse jeito, todos inconformados, porque ninguém se conforma com a morte. Hoje, todos sabendo o porquê do sofrimento e o porquê da morte. Então, vivem tranquilos, por estar a situação de todos definida e divulgada, e também a situação do mundo em que vivem. E assim, vejam quanta ladainha sem proveito, como dizendo: vida de matéria, vida sem proveito, vida das aparências. Vejam que hoje, mais satisfeitos do que nunca, e todos sabendo o porquê desse mundo e o porquê desse tudo. Todos atolados na matéria e não sabiam porquê. Todos atolados na lama e não sabiam porquê. E hoje, todos sabendo o porquê desse lodo e o porquê desta lama. Matéria é lama. E assim, remando todos a favor da maré, com a imunização racional. A imunização racional quer dizer unir todos em seu mundo de origem, unir o animal racional ao seu mundo de origem, a planície racional. A imunização racional quer dizer ficar ligado com seu fluido de origem, o fluido racional dentro do seu eu, e ser desligado o fluido animal, o elétrico e magnético. O fluido elétrico e magnético é do ser animal, do irracional. E o fluido do animal racional é o fluido do mundo de sua origem, a planície racional. E assim, imunizado, perde a parte animal. É retirado do corpo a parte animal,
o elétrico e magnético. A pessoa fica ligada pelo seu fluido, o fluido racional, com o seu mundo de origem, e de lá, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Então, a vida aí na Terra será um paraíso racional, porque se afastou a parte animal do corpo do animal racional. Então, deixarão de ser animais e passarão a ser seres racionais. Deformados, sim, mas racionais, porque perderam a parte animal do corpo. Já não são mais daí, são racionais. Sim, seres racionais. Deixaram de ser animais por serem afastados do corpo o elétrico e o magnético. Então, passarão a ser seres diferentes do que são, animais racionais. Passarão a ser seres racionais e não irracionais. E assim, passando a seres racionais, estão ligados completamente ao seu mundo de origem. E então, estão imunizados. Depois de imunizados, passam a ser seres racionais, ou ser racional, não sendo mais animal racional, por estar desligada a parte animal do corpo, o fluido elétrico e magnético. Então, vão viver brilhantemente, racionalmente, e a Terra será um paraíso do ser animal, dos seres racionais. Todos em contato, dia e noite, noite e dia, com o seu mundo de origem, a planície racional, enquanto permanecerem com vida, com essa vida aparente aí do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Aí, equilibrados para o resto da vida. Todos se entendendo racionalmente. Todos se compreendendo racionalmente. E a vida se modificando de bem para melhor, por ser afastada do corpo a parte animal. Então, tornam-se seres racionais, ou ser racional. Está aí a racionalização, que sempre foi falada no elétrico e magnético, mas que não sabiam como poderiam encontrar. Não poderiam encontrar nem organizar, porque todos desconheciam a sua verdadeira origem. Desconheciam porque eram animais racionais. Desconheciam o seu verdadeiro natural. E desconhecendo, nunca poderiam organizar a racionalização. Sabiam que eram animais racionais, que descendiam de uma coisa pura, mas desconheciam esta coisa pura, porque desconheciam a sua origem, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Desconheciam o verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. E por desconhecerem sua verdadeira origem, não podiam, de forma alguma, organizar a racionalização, botar em forma a racionalização, porque desconheciam as bases principais da origem e do natural, do verdadeiro natural. E hoje, chegando em mãos de todos, o conhecimento da verdadeira origem e do verdadeiro natural de todos, e do porquê de estarem aí na matéria, com esse corpo de lama, porque matéria é lama. Deformados, mas com grande diferença do que são, por ser desligado do corpo o fluido do mal, o fluido elétrico e magnético. Então, vindo o equilíbrio verdadeiro, a consciência verdadeira no ser racional,
e os seres, deformados sim, mas racionais, perdendo a parte animal, não sendo mais animais racionais, por ser afastado o ser animal, o fluido elétrico e magnético. Então, a vida se tornando de uma tal forma que terão prazer de viver, gosto de viver, por se afastar a parte que prejudicava o ser racional, a parte elétrica e magnética, que era a causadora de todos os males da vida e todos os males do corpo. Então, havendo satisfação e alegria, gosto de viver, entrando em franco progresso racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, acabando os aborrecimentos, as contrariedades, os desentendimentos, acabando as lutas, as confusões e as guerras, enfim, acabando todos estes desequilíbrios ocasionados pelo fluido animal, o elétrico e magnético, acabando a inconsciência, acabando as desconfianças, acabando as incertezas, porque estão vivendo e sabendo por que estão vivendo assim. Vivendo convictamente, convictos do porquê estão vivendo e sabendo por que estão vivendo, e não como estavam, vivendo sem saber por que viviam nessa terra. Os fluidos do animal irracional, o elétrico e magnético, é que faziam toda essa desregulagem. O ciúme, a inveja, a traição, a cobiça, a ganância e a desconfiança. Sempre desconfiados, como bichos, devido aos dois fluidos do animal, que eram os causadores de todas as ruínas do corpo do animal racional. E agora, vejam quanto sofrimento e quantos tormentos produzidos por estes dois fluidos do animal, o elétrico e magnético, causadores de toda a destruição do ser racional, por desconhecerem o seu verdadeiro natural, por desconhecerem a sua verdadeira origem, por desconhecerem a sua verdadeira base, o seu verdadeiro natural. Então, viviam aí nesse desequilíbrio infernal, produzido por esses dois fluidos, o elétrico e magnético, o fluido animal. Desconhecidos por completo do porquê assim eram e porquê assim estavam, vivendo horrivelmente desse jeito. Não sabiam por que viviam aí assim, e não sabiam por que assim eram. Ninguém sabia descrever ou dar solução do porquê estavam aí vivendo, nessas condições, horrivelmente. E hoje, tão naturalmente, chegando em mãos de todos o porquê de tudo isto, o porquê de assim serem e o porquê de assim estarem, e por que assim eram, por desconhecerem a verdadeira base de origem, a planície racional. E assim entra agora o mundo na sua verdadeira fase, a fase racional, a última fase que o mundo atravessa, a última fase, a fase racional, a fase do ser racional, por serem todos de origem racional. O mundo na sua última fase, a fase racional. Então, vão ser todos seres racionais, ou ser racional. Não vão ser mais animais racionais, por ser retirado do corpo a parte animal, o elétrico e magnético. Então, está o ser humano na última fase de toda a sua existência e de toda a sua história. Grandes modificações para o bem e a felicidade de todos, para o equilíbrio,
o bem-estar e o sossego de todos, a verdadeira paz entre todos, o bom entendimento entre todos e a boa compreensão entre todos, por viverem racionalmente e não como animais irracionais. Como animais irracionais, tudo de ruim, todos desentendidos e descompreendidos, todos guerreando uns contra os outros, fazendo-se tornar a vida um inferno. Nessa vida, ninguém tinha sossego. O sofrimento se multiplicava cada vez mais. Esta é a vida do animal irracional, multiplicando sempre o mal, por ser animal inconsciente. Porque o animal é que não tem consciência. Por isso, não regula. É variante. De forma que, como estavam vivendo, como animais irracionais, só iam mesmo se destruindo. Iam chegar a um ponto de não se entenderem mais, ficarem todos desentendidos igualmente ao animal irracional, por estarem sendo governados pela base do animal, uma base a que o ser racional não pertence, o elétrico e magnético. E por serem joguetes desses dois fluidos, é que iam acabar ao ponto de ninguém se entender, ficarem todos desentendidos, devido ao fluido animal, o elétrico e magnético. Como já de há muito, não todos, na mesma hora em que estão se entendendo, daí a um pouco, estão desentendidos. E iam chegar ao ponto de ficarem desentendidos de uma vez, não se entendendo mais uns com os outros, por estarem sendo joguetes do fluido do animal. O fluido do elétrico e magnético é que fazia todo esse desequilíbrio no ser racional, no ser de origem racional, ou nos seres de origem racional. Agora, com o conhecimento da verdadeira origem de todos, do natural de todos, estão sabendo, conhecendo e vendo por que estavam assim vivendo horrivelmente, inconscientemente, porque ninguém sabia por que estava vivendo assim. E por não saber por que estavam vivendo, viviam inconscientemente, por não terem consciência do porquê viviam assim deste jeito, sofrendo a vida toda, sofrendo sempre, e por serem inconscientes, nunca puderam acabar com o sofrimento. Por serem inconscientes, é que sempre multiplicaram o sofrimento. E por isso, tudo sempre de pior para pior. Devido serem inconscientes, por estarem sendo joguetes desses dois fluidos, o fluido animal, o fluido elétrico e magnético. Então, a vida desse jeito se tornou uma coisa insuportável. A vida do inconsciente é uma vida sem garantias, como estavam todos aí, vivendo inconscientemente sem garantias, dizendo uns para os outros: a vida é de salve-se quem puder, ou a vida está numa condição de salve-se quem puder. Tudo isso pela inconsciência de todos. Por serem inconscientes, há o desequilíbrio. O desequilíbrio é de tal forma que o desassossego de todos era permanente. A agonia de todos era permanente. Todos agonizando, todos em desespero pelas preocupações, devido à inconsciência permanecer e viverem inconscientemente. Então, o sofrimento tinha que ser o maior brilhante entre todos,
vivendo de experiência em experiências, sempre, experimentando tudo para ver se acertavam ou não. Acertar sim, aparentemente. Vivendo todos nessas aventuras, de experiência em experiências, para ver se acertavam ou não. Acertar como? Como podiam acertar? Acertar sim, aparentemente, mas verdadeiramente não. E por isso estavam até hoje à procura do certo, sempre procurando acertar e nunca acertando. Por isso, o sofrimento sempre multiplicando, contradizendo tudo, e todos vivendo nesta condição de hoje estar certo assim e amanhã não. Hoje está bom assim, amanhã não. Hoje gosta assim, amanhã não. Hoje está tudo certo assim, amanhã não. Sempre procurando acertar e nunca encontrando o certo, devido à inconsciência, devido ao desequilíbrio ocasionado pelos dois fluidos do animal irracional. E assim, hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, a origem de tudo isso, a origem que deu causa a esse desequilíbrio, a essa inconsciência, as incertezas todas. Hoje, todos sabendo a causa e a origem dessa vida, quem criou, manteve e mantinha essa vida assim, o fluido animal, do elétrico e magnético. E deste jeito, ninguém poderia acertar. Tinha que viver desacertando a vida inteira. E por isso, sempre em modificações de tudo, sempre modificando tudo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Sempre modificando tudo, por nunca encontrar o certo, à procura do certo e dizendo: assim é que está certo, assim é que está direito. Amanhã, aquele certo, aquele direito, já não serve mais. O outro diz: assim é que está certo, assim é que está bom, assim é que está direito. Já amanhã não serve o certo, já é outro certo. Sempre procurando o certo a vida inteira e sempre por encontrar o certo, devido aos dois fluidos. O fluido animal, elétrico e magnético, é que fazia essa desregulagem toda no ser racional. E por isso, sempre insatisfeitos. Ninguém estava satisfeito. O irracional nunca está satisfeito. E assim ficavam os seres racionais, sempre insatisfeitos. A insatisfação era de uma tal maneira que a pessoa ficava variando a vida inteira, sempre insatisfeitos. Se estavam satisfeitos de um jeito, insatisfeitos de outro. Ficavam satisfeitos de uma forma e insatisfeitos de outra. Nunca estavam satisfeitos. Não podiam estar satisfeitos, devido ao desequilíbrio ocasionado pelos dois fluidos. O fluido animal, o fluido elétrico e magnético, é que botava o ser racional nesse desequilíbrio infernal, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. E por isso, tinham que viver mesmo assim. Não sabiam por que estavam vivendo, porque se soubessem, não iam viver mal dessa forma, desse jeito, horrivelmente. E hoje, chegando em mãos de todos o porquê de tudo isso,
o porquê desta vida infernal que todos viviam à procura do bem e nunca encontrando, e a multiplicação do mal sempre em progresso, sempre em andamento. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, ligados aí ao fluido animal, o elétrico e magnético. Ligados a esses dois fluidos, sem saber por que estavam ligados. Ninguém sabia por que estavam assim, ligados a esses dois fluidos do animal irracional, o elétrico e magnético. E por não saber, tinham que sofrer horrivelmente, monstruosamente. Tinham que sofrer muito, por desconhecerem o porquê de serem assim. O porquê de serem assim, o porquê de estarem assim e o porquê de viverem assim. Ninguém sabia. Sabiam somente dizer: a vida é esta, a vida é esta mesma. E na mesma hora se contradizendo, por não suportarem o sofrimento, por não suportarem os golpes cruéis, por não suportarem os transes amargos da vida, mas inconscientemente falando, inconscientemente vivendo. Ficavam agonizando desse jeito como quem estava num beco sem saída. E hoje, tão naturalmente, vindo ao conhecimento de todos o porquê de serem assim, porquê de tudo isto ser assim e o porquê de estarem vivendo assim, horrivelmente, inconscientemente deste jeito. E hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro natural de animais racionais. E por que viviam como animal? Hoje, sabendo por que assim se originaram, o que deu causa à sua origem assim e o porquê de serem assim. Hoje, todos fazendo questão, que não é para menos, de conseguir o seu verdadeiro fluido, o fluido racional. Todos fazendo por onde se imunizarem para se unirem ao seu mundo de origem, a planície racional. Todos fazendo por onde se desligar do fluido animal, o elétrico e magnético, para evitar os males da vida e os males do corpo. Chega o que já se passou. Chega o que já se penou. Chega o que já se sofreu. E todos fazendo por onde adquirir o fluido do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, o fluido puro, limpo e perfeito, dentro do seu eu, fazendo a ligação com o seu mundo de origem, para receberem todas as orientações precisas para o bom e feliz andamento na vida, enquanto aí viverem, para serem afastados todos os males do corpo e todos os males da vida. E assim, todos conseguirão, com a persistência na leitura, saber o que é imunização racional e serem imunizados. Para serem imunizados, é preciso que conheçam o que é imunização racional. E para que conheçam convictamente, é preciso a persistência na leitura. E assim, hoje, o mundo está na sua última fase final de sua existência, a fase racional, a fase mais brilhante do mundo terreno, porque cessam os sofrimentos, os males de todos. Cessam os males da vida e cessam os males do corpo. Então, a fase mais brilhante, a fase racional, a fase que está agora aí no mundo, a fase racional, por o conhecimento racional estar aí, em mãos de todos. Então,
o mundo na fase racional é a fase do verdadeiro paraíso aí na Terra, o paraíso racional, por a vida de todos entrar em forma racional, por conhecerem a sua verdadeira origem, a planície racional. A planície racional, o mundo da origem de todos. Então, todos sendo orientados pelo seu mundo de origem. Fica a Terra sendo um paraíso racional, porque cessam os males da vida de todos e os males do corpo de todos, por ser afastado o corpo do fluido animal, o elétrico e magnético. Então, entrou a fase em que na Terra a vida será um verdadeiro paraíso. Todos se entendendo, todos compreendendo, todos equilibrados racionalmente, tornando-se a Terra um paraíso, todos felizes, todos contentes, porque todos são orientados pelo seu mundo de origem. E daí o equilíbrio racional, por ser afastada a parte animal. O que fazia o ser racional, que é o ser humano, ser como estava sendo, desequilibrado. Uma vez afastada a parte animal, entra o equilíbrio racional. Então, está aí a maior epopeia do mundo, a fase racional. A fase em que o mundo se tornará um paraíso, todos felizes e contentes. Então, está aí, na Terra, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Não vão ser mais animais irracionais, por ser afastada a parte animal do corpo. Então, vão ser sim seres racionais, ou ser racional. O ser humano passa a ser racional, e não mais animal racional, por ser retirada a parte animal do corpo, o fluido elétrico e magnético. Então, acabando-se as guerras, as lutas, as brigas, as confusões, os desesperos e as agonias, acabando-se tudo de ruim, por serem afastados e desligados do corpo os dois fluidos monstros, o fluido elétrico e magnético, o fluido do animal. E o ser humano deixará de ser animal e viver como animal. Só vai ser governado pelo seu verdadeiro ser racional, seres racionais, e recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem, para o seu brilhante equilíbrio racional aí na Terra, enquanto viver aí na Terra. Então, ficará o mundo sendo um verdadeiro paraíso racional. E assim, todos tendo gosto e prazer de viver, por serem todos felicíssimos, por estarem vivendo racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem, a planície racional. Dizem, com a sua inconsciência, que isto vai demorar muito. Não vai demorar nada. Isto é para se passar agora, neste momento, em que chegou aí o conhecimento da imunização racional. Agora, todos, mas quanta gente infantil, por serem inconscientes, pensam que isto não é para agora, devido à sua infantilidade, devido à sua inconsciência, devido não conhecerem o que é imunização racional, que já está aí em mãos de todos. Tem coragem de pensar que isto não é para agora, mas é. É para agora mesmo, não é para amanhã, não. Está aí o conhecimento em suas mãos. Leiam e releiam
para receberem os efeitos da imunização racional. É para agora, é para já, e não para amanhã, nem para depois. A imunização racional. Tem pessoas para tudo, que o desequilíbrio é tanto que chegam a se ridicularizarem deste jeito. Isto é para já. Isto é para agora. Para verem a que ponto chega a inconsciência e o desequilíbrio. E assim, todos vivendo racionalmente, felizes e contentes pela ordem natural racional. A origem é racional, e por a origem ser racional, é que tinham e têm que viver sob o domínio da base de sua origem. E uma vez vivendo sob a base de sua origem, cessam todos os males do corpo e todos os males da vida. Porque o que é racional é puro, limpo, perfeito e sem defeito. Então, para o equilíbrio do ser racional, deformado em matéria, somente sendo dirigido e governado por sua base de origem. Então, sim, tudo dando certo na vida do ser racional deformado. Embora deformado, governado pela base racional, e não pelo elétrico e magnético. A base de origem do ser racional regula o ser racional. Vivendo equilibrado e sabendo por que está vivendo e por que se deformou em matéria. E assim, todos em forma racional, por estarem sob o governo e o domínio de sua verdadeira base de origem, de sua verdadeira base natural, entrando tudo em forma racional. E então, havendo muito prazer de viver alegremente, felizes e contentes, por terem conhecimento de sua base de origem, de sua base verdadeira, natural. Sabendo o porquê de estar aí vivendo, deformado dessa maneira, e sabendo que não irá nascer mais aí, deformado desse jeito, para continuar com essa vida sem proveito, porque a vida da matéria é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba. Então, o ser racional deformado, tendo o verdadeiro conhecimento do porquê de ser deformado, qual a sua verdadeira base de origem e de que se originou, qual foi a causa e o que houve para que ficassem assim. Então, conhecendo a sua trajetória toda, a sua descida até chegarem a esse ponto, e conhecendo e sabendo como será seu regresso para o seu mundo de origem. E assim, sabendo convictamente por que assim são, o que foram e por que deixaram de ser racionais, puros, limpos e perfeitos, e sem defeitos, para serem como são, racionais deformados. E senhores de todo este conhecimento e de tudo isto que se passou, e por que tudo isto está se passando. Chegando todos à conclusão de ser esta a última vez que nascem aí como animais, que eram e deixaram de ser, porque foram desligados do elétrico e magnético. Então, se tornando um ser racional. Então, sendo a última vez que o ser racional nasce aí em cima desta terra, sendo a última vez que nascerá. Não será mais ser ou seres
em matéria racional deformada. Então, aí vivendo, e viverão o resto dessa vida alegres, contentes e felizes, por saberem que não vão voltar mais aí como seres deformados, como animais racionais. Está aí o ponto final da vida do ser racional. O ponto final chegou ao saber, convictamente, que não vão mais nascer em cima dessa terra. Não vai ter mais esse corpo em matéria por conhecer e saber por que assim ficaram e por que assim estavam. Aí vivendo como seres racionais em matéria. Sabiam e sentiam que pertenciam a alguma coisa pura. E esta coisa pura estava cá em cima na planície racional. Mas não podiam desvendar, a não ser assim desta maneira, como está aí desvendado. Todo esse translado, todo esse episódio, todos estes mistérios agora desvendados. Toda a rota que fizeram até aí e a de subida para o seu verdadeiro mundo. Então hoje, mais felizes do que nunca, porque têm certeza, convicção e conhecimento da imunização racional, de que não vão mais nascer aí outra vez, para perderem tempo com essa vida de matéria, com essa vida do nada, desse tudo aparente, que por ser um tudo aparente, não tem valor nenhum. E assim, felicíssimos por estar aí em mãos de todos o conhecimento de retorno ao seu lugar de origem. A mudança de todos para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. E pela satisfação ser de um modo geral, entre todos, a alegria permanecerá, emocionalmente, entre todos, porque o assunto para o resto da vida é este. O assunto para o resto da vida é a imunização racional. Todos sendo orientados noite e dia e noite, pelo seu mundo de origem. Então, assim, para o resto da vida, é somente este assunto, por estarem sendo governados pelo seu mundo de origem, orientados pelo seu mundo de origem e pela vidência racional, tendo contatos com os eternos, pessoalmente, conversando pessoalmente, fazendo conferências, e daí o ser racional, sendo governado pelo seu mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha da vida, para a bela e grandiosa marcha da vida, vida racional. Tornar-se-á uma vida diferente dessa de animal irracional. De animal irracional para racional existe muita diferença. De forma que vão viver como nunca viveram, felizes para o resto da vida. A fraternidade e a paz reinarão entre todos, a alegria entre todos, o equilíbrio racional entre todos. Não haverá mais desarmonias, não haverá mais desentendimentos nem brigas, não haverá mais guerras. Todos se entendendo racionalmente, tornando-se a vida na terra um verdadeiro paraíso, todos felizes e contentes, por estarem governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelo seu mundo de origem. Então, vindo o prolongamento dos anos de vida,
até a extinção, no natural, do corpo em matéria. Mas não levarão saudades desse corpo em matéria. Saudade nenhuma mesmo. Muitos ansiosos que chegue esse dia, porque já sabem e conhecem que seu mundo é outro, é lá em cima, na planície racional. Sabendo que este não é o seu verdadeiro mundo. Muitos dizem: o que adianta estar vivendo aqui, se este mundo aqui não é o meu mundo verdadeiro? Mas vou vivendo, porque tenho vida, até chegar o dia. E assim, todos certos, e até a própria natureza começando a favorecer a todos, por todos e tudo estar sendo governado pelo seu verdadeiro mundo de origem. Está aí a verdadeira vida racional do ser ou dos seres racionais. Agora, como estavam vivendo, como animais irracionais, era uma vida de bichos encantados, num encanto pavoroso, sofrendo a vida inteira sem saber porquê. Sem saber porquê e igualmente a um animal irracional, que não sabe por que vive. O animal racional, nas mesmas condições, não sabia por que vivia assim. E por não saber, tinha que penar muito, sofrer muito, viver agonizando. Agonizando com a vida que não tinha solução dentro de um livro, desconhecido de sua origem. Ninguém conhecia a origem de todos. Desconheciam a sua verdadeira origem. E por isso, penando sempre, sofrendo amargurado sempre. Enfim, uma vida de agonizantes e de agonizados. Agora, hoje, com a verdadeira solução em mãos, o porquê de tudo isto ser desta maneira, o porquê da origem desse mundo e de sua origem, do seu ser assim ser. Com o elétrico e magnético, animais irracionais, e como imunizados, seres em matéria, mas racionais, porque se afastou a parte animal do corpo, o elétrico e magnético. Então, sendo seres racionais, ou ser racional em matéria. Então, muitos festejos de despedida da matéria, muitos festejos por ter a situação de todos definida e a situação do mundo definida. Então, muitos festejos de grande alegria e satisfação, porque há muito que procuravam esses postulados, mas nunca puderam encontrá-los. E hoje, em mãos de todos, tão naturalmente, tão simplesmente, pela simplicidade de ser tão grande, o espanto de todos será muito maior, porque não julgavam nem imaginavam que essas soluções viessem diferentes do que esperavam. E por isso, os espantos de todos serão muito grandes. Todos espantados com essas revelações todas, surpreendidos por verem e terem em mãos a solução definida do seu ser, de todos os seres, da origem do mundo e sua criação. Entretanto, o impacto de muitos será muito grande, surpreendidos por aquilo que não esperavam e que, de repente, veio ao seu conhecimento. Então, o impacto é grande, emoção e grande admiração, por ser feito como está sendo feito,
na linguagem do povo, para o povo, para todas as camadas. E assim, vejam como racionalmente tudo é tão simples. A simplicidade é tanta que faz com que todos fiquem admirados. A continuação desse conhecimento encontra-se no 5º volume e nos demais até o 21º volume.